Sejam bem-vindos a mais um Café com Sabedorias. Tema da semana, perseverança. Quem aí está precisando perseverar, fica nessa live aqui que eu tenho certeza que tem uma palavra do céu aqui para você. Hoje a gente vai entender que a perseverança produz maturidade. Você perseverar, você vai se tornar uma pessoa mais madura. Ontem a gente viu aqui sobre a necessidade da perseverança, né? O quanto é importante eu continuar, porque hoje a gente vive em um mundo onde as pessoas começam e param, não seguem um caminho só, fica ali um pouco perdido. Até na questão, claro, do relacionamento com Deus. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, ela vai, busca a Deus e tem resposta, mas depois ela esfria, ela não mantém o relacionamento. Ela não se mantém firme, não se mantém forte. Então, para nós alcançarmos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa continuar, perseverar. E tem vários personagens bíblicos que precisaram perseverar por muito tempo. Então, o tempo, ele é irrelevante, tá? O tempo é irrelevante. Para Deus não existe tempo. O tempo é algo nosso. Os dias, os meses, os anos, isso é algo nosso. Mas para Deus não tem isso. Deus olha a sua preparação, a sua evolução, se você está preparado para receber aquilo que Ele quer te entregar. É isso que Deus quer de nós, essa preparação e essa perseverança. Porque Deus conhece o nosso coração. Se Ele entrega a bênção antes do tempo, Ele já sabe se a gente vai afastar, se a gente vai permanecer. Então, às vezes, Ele demora aos nossos olhos, Ele está demorando um pouco mais, mas é porque a gente não está pronto, a gente não está maduro o suficiente para permanecer nele depois de receber a bênção. Porque igual eu falei aqui ontem, às vezes a gente pede algo assim para Deus, tanto, e nessa demora de Deus, que a gente vê às vezes como uma demora, a gente vai buscando tanto a Deus, tanta presença dele, que aquilo que a gente pediu já nem faz mais tanto sentido. Que a presença de Deus já se fez tão mais forte nesse caminho, você já aprendeu tanta coisa, você já passou por tanta provação, que você amadureceu, você cresceu, você evoluiu. Às vezes aquilo que você estava pedindo tanto, agora já nem faz tanto sentido mais. Então, até nessa questão do pedir a Deus a bênção que você quer, a promessa, a sua promessa, você pede em um tempo, mas o tempo de espera, ele trabalha tanto o seu caráter, a sua maturidade, a sua visão de mundo, a forma como você se vê, o seu relacionamento com Deus. Se você perseverar, esse tempo ele te amadurece tanto, que a hora que você recebe aquilo, você já não vai ficar vislumbrado com aquilo mais. Porque agora você está diferente. Eu falo isso por experiência própria. Então, tem coisas, né, que hoje eu vivo, que antes eu pedia a Deus, que eu pensava assim, nossa, quando isso acontecer, vai ser algo assim, uau, né? E hoje acontece algo, claro que eu fico feliz, mas que isso não rouba a presença de Deus de mim, isso não rouba o meu tempo com Deus, isso não me envaidece, ensoberbece, eu não fico uau, porque eu sei que é Deus que está fazendo todas as coisas, e sem Ele eu não sou nada. Eu não sou ninguém, eu não posso fazer nada do que eu faço. Então, entender isso. E aí, quando a gente está preparado para receber, Deus vai nos dando aquilo que a gente está preparado para receber. E hoje, a gente vai falar aqui um pouco sobre maturidade. A perseverança produz maturidade. Por quê? Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Eu gosto muito de Tiago, gente. Recomendo muito vocês lerem Tiago. Tem 5, né? 5 capítulos, é um livro bem pequenininho. Não sei se é um livro ou se é uma carta, gente. Eu sempre confundo. Mas, enfim, é Tiago. Tiago só tem um. Então, vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Quem aí gosta de passar por provação? Ai, gente, quem gosta, né? Quem tem que alegria, olha só, mais uma. A verdade é que esta alegria tende por motivo de toda alegria é o que, gente? Não é aquela alegria do sentimento. É uma alegria de maturidade. Vou repetir, não é uma alegria de sentimento, é uma alegria de maturidade. Você vai olhar para a situação e você vai sentir que eu tô vendo espiritualmente esses desafios, essas provações, esses testes, essas provas como parte do meu processo. Se isso está acontecendo comigo, porque vira e mexe, gente, vai ter uma prova. E aí você tem que estar atento para olhar para essas provas com olhos espirituais. Entende? Que você vê aquilo e fala, ok, isso aqui é espiritual. Isso aqui está acontecendo porque algo em mim precisa amadurecer. Porque quando a gente olha com os olhos naturais, você vê a prova, a dificuldade, e você fala, nossa, mas eu não acredito, por que está acontecendo isso comigo? Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, mais difícil as coisas ficam, eu não estou entendendo nada. E aí você começa a reclamar, você se espanta com aquilo, você fica alarmado com aquilo. Tem outra passagem que diz aqui, eu não sei se é aqui em Tiago, né? Que diz isso, que algumas pessoas, quando vem a prova, elas se alarmam, elas ficam assim e desistem. Eu não sei se é aqui agora. Eu acho que é na questão das sementes que são lançadas. Nesse versículo que fala, né? Que as sementes são lançadas e quando vem a prova, vem a dificuldade, a pessoa se escandaliza e logo a semente é perdida. É algo assim nesse contexto, tá? Depois eu posso achar aqui para vocês. Mas o que acontece, gente? Desenvolver essa maturidade de olhar para circunstâncias difíceis, não como isso é uma conspiração do inferno contra a minha vida, mas como Deus, essa provação aqui, Deus está permitindo eu passar por isso aqui, porque isso está me testando. Está testando a minha fé, está testando o meu domínio próprio, está testando a minha maturidade. Porque, gente, como que eu vou saber, vamos lá, como que eu vou saber se eu sou uma pessoa que tem domínio próprio, que é um fruto do Espírito? Como que eu vou saber se eu tô forte espiritualmente se não existe nenhuma situação que me testa? Como que eu vou saber que eu sou uma pessoa generosa se não tem nenhuma situação para eu exercer essa generosidade? Como que eu vou saber se eu tô sendo uma pessoa paciente, amorosa, se não tem nenhuma situação que testa minha paciência? Então é claro que a gente vai ser testado, até porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Só que esse tem de bom ânimo, esse tende por motivo de toda alegria, não é um sentimento, não é você sei lá, uma pessoa chega, vamos supor, no seu trabalho. Você tá lá fazendo seu trabalho, tranquilo, tem um outro funcionário ali que tá implicado com você. Chega, aponta o dedo na sua cara, fala isso e fala aquilo. Emocionalmente, você não vai ficar alegre com isso. Você vai ficar irritado, você vai ficar com raiva, né? Vontade que vem da carne ali E aí que entra você ter essa maturidade, tá? De olhar para essa situação, não responder, não falar nada, olhar e falar, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Isso é algo espiritual. Me manter esse autocontrole, esse domínio próprio. E aí, quando passa a situação e você se manteve no autocontrole, no domínio próprio, você fala, uau, tô bem, tô forte espiritualmente, tô alimentado com a palavra, meu espírito está dominando sobre as minhas emoções. É isso que vai te dar essa alegria. Então, quando você perceber que você está perseverando na palavra diariamente, se fortalecendo espiritualmente, e atenção, fortalecer-se espiritualmente não é só você estar aqui na
live todos os dias ouvindo a palavra. É você praticar a palavra. Está lá em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então é fazer a vontade de Deus, fazer o que precisa ser feito. Aí é que você se fortalece espiritualmente. É quando você vence o seu orgulho, quando você pede perdão, quando você se humilha, não no sentido de se humilhar, de se diminuir, mas de diminuir o seu ego, de diminuir o seu orgulho. Então, quando você pratica a palavra, e essa prática, né, quanto mais você está exposto à palavra, mais você entende e está sensível à voz do Espírito Santo, o que ele quer que você faça, como ele quer que você reaja, e você permitir que seja ele através de você e que não seja a sua carnalidade. Então, quando você vai praticando, é que você vai ficando forte espiritualmente. Ficar aqui ouvindo é extremamente necessário, porque eu tenho que entender, eu tenho que ouvir para saber como que eu devo agir. Então, esse é o primeiro passo, estar exposta à palavra de Deus. Então, você está aqui todos os dias, você está exposto à palavra, você está aprendendo, você está alimentando a sua mente. Mas no dia a dia, nos desafios, como que eu vou ouvir primeiro antes de responder? Se eu vou pedir perdão, se eu vou perdoar, se eu vou relevar coisas pequenas, se eu vou guardar mágoa. É aí que você tem que praticar. E é aí que você se fortalece espiritualmente. E quanto mais forte estamos espiritualmente, mais a gente consegue passar por essas provações enxergando isso com outros olhos. Ontem mesmo eu falei com meu marido, eu tô assim, olha, ele me fez uma pergunta e aí eu respondi para ele assim, olha, eu tenho uma maneira diferente de ver as coisas. Eu não vejo as coisas com os olhos deste mundo. Claro, né, gente, eu não tô falando que eu sou perfeito, eu me aperfeiçoo. Então tem muita coisa que eu ainda vejo com os olhos desse mundo, mas nessa situação, falei com ele, olha, eu vejo as coisas muito com um olhar espiritual. Por quê? Se ainda não aconteceu, se ainda não tá do jeito que eu quero, se ainda não... É porque tem algo que eu ainda preciso melhorar. Eu preciso lapidar, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso amadurecer. Eu vejo dessa forma. Então, eu vejo a minha jornada... tanto no trabalho, quanto em casa, quanto no relacionamento, tudo ali tem um porquê. E eu vou observando isso, sabe, com esses olhos espirituais. Porque eu confio em Deus. Deus, eu confio no Senhor. O Senhor sabe dos desejos do meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Então, se não aconteceu ainda do jeito que eu quero, é porque Deus não quer. Pronto. E eu confio nele e eu vou continuar perseverando. E eu vejo, gente, nitidamente essas provações. E esse motivo de alegria não é uma alegria emocional na hora que você está sendo provado. É a alegria de você permanecer na palavra, perseverar na palavra. E você vê esse crescimento seu vencendo essas provações. Isso nos traz alegria. Então, se eu sei que eu estou sendo provada, que eu estou sendo testada com os olhos espirituais, porque todo mundo passa por provações. Só que tem gente que vê essas provações como o inferno se levantou contra mim. Estou sofrendo aqui muitos ataques espirituais e está difícil para mim, e a pessoa começa a ser vencida por isso. Então, tem pessoas que não veem isso como... isso é para eu crescer, isso é para eu evoluir, isso não é para me destruir. Essa situação, ela quer me mostrar algo. E se tem situações que você ora constantemente para Deus mudar, Deus muda essa situação, e Ele não muda, Ele está usando a situação para mudar você. Então, se tem uma situação que sempre se repete na sua vida, sempre se repete, Deus, por que isso não muda? Peraí, então. Deixa eu olhar isso com outros olhos. Será que não sou eu que preciso ter um posicionamento diferente? Será que eu que não tenho que mudar? Será que eu que não preciso melhorar? Li hoje, né? Tá lá em Lucas. Tira primeiro a trave do teu olho. Foi hoje que eu li, gente? Eu nem sei. É aqui, ó. Lucas 6. A parábola do cego que guia outro cego. Peraí, se tem uma situação que eu tô vivendo constantemente, essa situação não muda, eu acho que o erro tá no outro, peraí. Será que eu não tô aqui com uma trave no meu olho?
e eu tô vendo o erro do outro, mas não tô conseguindo enxergar o meu próprio erro? Coisas para se pensar, tá? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É muito bom quando você percebe que você passou por uma provação e você continuou confiando em Deus, mesmo sem entender nada, mesmo angustiado, mesmo pedindo respostas e Deus, às vezes, ele não responde. E é muito bom quando você passa e vê o agir de Deus. Quando você passa e você olha e fala, nossa, foi a mão de Deus aqui. Isso produz perseverança, por quê? Porque você vai acumulando tanta experiência com Deus. Eu fui obediente, a situação era injusta, mas eu permaneci confiando que é Deus quem é o meu juiz, que é o meu advogado. A situação não foi do jeito que eu esperava, mas eu vou continuar confiando que mesmo que eu não entenda essa situação, Deus está agindo, Deus está transformando, Deus está usando essa minha dor lá na frente, eu vou entender. Então, mesmo que hoje você esteja passando por uma situação que você não entenda, pode ter certeza que você vai começar a acumular tanta experiência com Deus, porque você tem uma aprovação, você persevera, você continua, você se relaciona com Ele, você glorifica o nome dEle, você agradece, você declara, e aí você tem, após essa aprovação, a confirmação. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ela vai ser confirmada. A sua fé vai ser confirmada, porque Deus está contigo. No momento de maior dificuldade, no momento de maior alegria, Deus sempre esteve contigo. E é Ele quem cuida de você. E pode ter certeza, por mais que você não entenda o processo, tem um monte de coisa, gente, que eu não entendo, mas eu tenho plena convicção que era da vontade de Deus. Por que eu tenho plena convicção que era da vontade dele? Porque eu orei, tudo que eu vou fazer na minha vida eu oro, eu entrego nas mãos de Deus, eu obedeço a palavra dele e eu descanso. Então tem um monte de coisa que aos meus olhos eu queria que tivesse sido diferente. Eu queria que estivesse diferente, mas não está. Pronto, aceito. A gente tem que desenvolver a nossa aceitação. Entender que Deus está cuidando de tudo, Ele tem o melhor para mim, Ele vê o que eu não vejo, então eu vou continuar. Dia após dia, dia após dia. Gente, eu lembro quando eu comecei a fazer essas lives aqui, hoje em dia o inimigo já nem tá tentando muito minha mente, porque ele já entendeu, acredito eu. Mas vinha tanto na minha mente, ai, nossa, fazer essas lives dá tanto trabalho, todo dia você tem que pensar em algo novo para falar, ai, por que você não para? Deixa, fica uns dias sem fazer. Vem, gente. Só que eu perseverei tanto, tô perseverando e continuo, e dia ou outro. Tem dia que eu não tô muito bem e eu saio dessa live aqui melhor do que eu entrei. Porque eu tô aqui muito mais falando pra mim do que pra vocês, né? A palavra, claro, né? Ela vai pros dois lados. Mas tem desafios, tem desconfortos. Mas a cada desafio, a cada desconforto que eu persevero, que eu permaneço, eu vejo o agir de Deus. E se você permanecer, se você perseverar, você vai ver o agir de Deus. Só que nem sempre o agir de Deus é algo que eu quero. E eu tenho que entender isso. Porque o agir de Deus não é só fazer coisas que vão me agradar. Ele é pai, ele cuida. Um pai não faz tudo que um filho quer. O pai faz aquilo que o filho precisa. Então, muitas coisas vão nos desagradar. Muitos agir de Deus vão nos desagradar, mas é para o nosso bem, é para a gente crescer, é para a gente evoluir, é para a gente servir mais o reino, amadurecer como pessoas. Deus está mais interessado em quem estamos nos tornando do que apenas naquilo que estamos recebendo. José, ele recebeu
um sonho, mas antes dele chegar no palácio, ele passou pelo poço, pela escravidão, pela prisão. Cada etapa desenvolveu nele o caráter necessário para governar. Eita glória, dá um glória a Deus aí. Cada etapa desenvolve em você o caráter necessário para você alcançar a promessa e sustentar ela. A gente tem que ter um certo cuidado com aquilo que a gente pede. Porque às vezes a pessoa pede algo, mas ela não sabe o que ela vai precisar fazer, a rotina que ela vai precisar ter, o tanto que ela vai precisar ser forte. Igual eles pediram para Jesus, não vou lembrar a passagem aqui certinho, mas falaram assim, a mãe, né, acho que foi a mãe que pediu para os filhos dela estarem sentados ao lado de Jesus no céu. Aí Jesus falou assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês vão aguentar, né, em outras palavras, vocês vão aguentar aquilo que eu aguento, vocês vão passar por aquilo que eu passo. Às vezes as pessoas pedem coisas que elas nem sabem o que estão pedindo. Às vezes a pessoa pede um casamento, mas ela não entende como funciona um casamento. O que ela vai ter que abrir mão. Porque acha bonito, né, colocar uma foto de família lá no Instagram, recebe muita curtida, acha bonito o casamento, mas não entende que casamento é você abrir mão de muita coisa, é você se entregar, é você se doar. É muito bom ter alguém para você dividir a vida, mas também você vai se irritar, vai ter momentos que essa pessoa, né, porque a intimidade do casamento é a pessoa que mais vai te lapidar. Então, peraí, eu quero um casamento, é o que eu pedi a Deus. Deus, eu quero tanto casar, mas eu não estava pronta. Deus, sabe o que Deus me respondeu? Olha o que você está fazendo. Fazendo tudo errado. Eu falei, meu Deus, então é isso aí. Por isso que eu não casei ainda, fazendo tudo errado. Ali caiu uma ficha que eu fiquei até zonza a hora que Deus me respondeu isso. Foi a primeira vez que eu tenho plena convicção, né? Claro, Deus já falou comigo várias outras vezes através da palavra dele, mas diretamente, assim, sem ser um momento de eu estar lendo a palavra. Deus, eu queria tanto casar, por que não acontece? Por que comigo não dá certo e tal? Deus só falou isso, só essa frase. Olha o que você está fazendo. Eu falei, ok, entendi. Então vou me preparar. Vou fazer o que precisa ser feito. E fui com os 2 pés na porta. Eu falei, ok, não quero saber. O que tem que fazer? Vou fazer. E fui me preparar. Me preparei. Vou pôr 50%, porque os outros 50% é prática, gente. É prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, Deus usa as adversidades para formar a pessoa que suportará a promessa. Mas para isso, você tem que desenvolver esse olhar espiritual. Para você ter essa alegria quando você passar pelas provações, para você ver o agir de Deus, para você ver o seu crescimento. Quantos mentorados, né, falam comigo que, nossa, Lu, antes eu agia de tal forma, agora eu já estou agindo de outra forma. Isso é evolução. Isso é motivo de alegria. Porque antes aquilo que te desestabilizava, agora já não está te desestabilizando mais. Ok, houve uma evolução, houve um crescimento, alegria por isso. Então, a alegria não é você não ter, você agir de hoje, tá? Deus seja louvado, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Se é a sua primeira vez aqui, eu quero te convidar a seguir aqui o perfil do TikTok. Clica aí para você seguir. E se você está aqui pelo YouTube assistindo a gravação, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa aí o seu comentário. Ó, a Elza, bom dia! Lá de Rondônia, a Elza. Seja bem-vinda, Elza Martins. Tem alguém novo ou nova aqui, gente? Coloca aí nos comentários se você é novo ou nova aqui.
na live, se é a sua primeira vez. Tem alguém nova aqui? Tereza, seja bem-vinda, Tereza. Seja muito bem-vinda. De onde a Tereza está assistindo a live? Tânia, a Tânia tá sempre aqui, né, Tânia? minha galerinha tá sempre aqui. Bom, se você é nova aqui, eu quero te falar que a gente termina aqui as nossas lives lendo João. Ó, a Tereza tá lá em Fortaleza. Lendo João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Pode abrir aí sua Bíblia em João 1, 11 e 12. Que diz o quê? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Seja bem-vindo, Paulo, tá lá em Minas. O homem foi separado de Deus. Ele foi separado da presença de Deus. E durante muito tempo, Deus usava profetas, Deus tinha as pessoas com quem ele falava e guiava o povo. Mas não tinha um relacionamento do povo direto com ele. Porque esse relacionamento foi quebrado por causa da desobediência do homem. E desde a desobediência, quando Deus e o homem foram separados, começou o plano da salvação do homem. E o plano da salvação, toda a Bíblia, ela vem falar da genealogia de Jesus, de todos os profetas. E conta a história da salvação. Até o momento que Jesus veio, ele veio para anunciar as boas novas do reino de Deus, para trazer salvação para a humanidade e para nos reconectar a Deus. Essa foi a missão de Jesus aqui. E quem foi Jesus? O próprio Deus. O próprio Deus veio aqui na terra e falou: eu vou arrumar esta bagunça. Eu vou me entregar como um sacrifício perfeito, porque precisava que sangue fosse derramado para a purificação dos pecados. E o sangue de Jesus foi derramado na cruz, e ali o véu que separava o homem de Deus foi rasgado, e esse relacionamento foi reconectado. Graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz, todo o nosso passado de erros, de pecados, isso é tudo lançado no mar do esquecimento e ele nos dá uma vida nova. Uma página nova começa a ser escrita. Agora, como eu disse, a gente continua tendo aflições, mas a gente tem bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Ele se entregou na cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e ele vai voltar para buscar os seus. E eu não sei se você já fez uma oração de entrega, onde você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você nunca fez isso, porque o que está dizendo aqui em João é que todos quantos o recebem ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Filhos são aqueles que recebem Jesus, que aceitam Jesus, que reconhecem o sacrifício que foi feito para nos salvar. O evangelho nunca foi sobre condenação, mas sim sobre salvação. Não é Jesus dizendo: me siga, senão eu vou te lançar no fogo do inferno. É Jesus dizendo: você já está a caminho de lá. Venha que eu te salvo. Amém, gente? Eu queria saber se tem alguém aqui na live que não conhece essa oração e que quer fazer essa oração aqui junto comigo para entregar a sua vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus neste dia, coloque eu quero aí nos comentários, que eu vou orar. Você vai repetir essa oração
Em nome de Jesus, seu nome será escrito no livro da vida e uma nova página vai começar a partir daqui. Amém? Então, se você quer, coloque eu quero aí nos comentários e vamos orar juntos. A oração, existe muito poder na oração, porque as palavras, nós como imagem e semelhança de Deus, nós temos o poder de usar as palavras para edificar, para glorificar, para criar, para declarar. Amém, Fanny. Vamos dar um glória a Deus pela vida da Fanny, pela vida do Pedro. Vamos glorificar, gente, nossa galerinha aí. Amém, Fanny, Pedro. Então, coloca a mão no seu coração, Fanny. Coloca a mão no seu coração, Pedro. Feche os seus olhos. Respira fundo e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém!